2 anos após o lançamento do primeiro álbum de estúdio, o Germano retorna com Virada de Chave. Marcado pelo forte caráter exploratório, o álbum que busca equilibrar a bagagem do samba tradicional com o rap ainda abre passagem para o diálogo com nomes como Leal, Luiz Barata, Machola e Jenny Rocha. Para mergulhar no processo de criação da obra, eu recebo o artista em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo ele, o Germano, para falar sobre o novo álbum de estúdio Virada de Chave. Germano, seja muito bem-vindo, cara. E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Bem? Felizão de estar aqui, mano. Vamos nessa. Boa! Cara, você vem de uma sequência de quase 3 anos ininterruptos de trabalho. Você lançou o primeiro álbum, As Crônicas de um Neguinho, em 2024. No mesmo ano, você solta o Guanabara Mixtape. No ano seguinte, o Caça e Recompensa, que é um trabalho que você assina em parceria com o Machola. Olhando para esse passado recente, o que você considera que é a grande virada de chave desse novo álbum? Qual que é o grande diferencial dele em relação aos outros que você produziu? Cara, muito foda, assim, essa constância, isso é muito trabalho, né, cara? Porque se eu soltei esses projetos, imagina o tanto de coisa que não saiu nesse meio tempo, né? Então, a virada de chave que eu penso muito, assim, nesse projeto foi manter a essência do que eu já estava vindo fazendo nos outros demais projetos, mas trazendo uma novidade que eu acho que foi trazer samples de bossa, samples de MPB, samples de samba, que são recortes diferentes do que a gente é acostumado a fazer com o boom bap clássico nova-iorquino dos anos 90, que é normalmente soul, jazz, então os recortes são bem diferentes, assim, eu senti bastante isso, pelo menos na produção, assim, quando eu estava no processo criativo desse disco. Então a virada de chave, eu acho que desse projeto foi me aventurar em fazer o que eu já estava fazendo, mas de certa forma diferente. Não sei se deu para entender. Não, entendi. Pegando nisso tudo, assim, como que foi produzir esse disco? Porque, como eu falei há pouco, você vem de uma sequência de lançamentos, trabalhando sem parar, e eu sinto que esse álbum, em relação aos outros, ele tem um capricho um pouco maior, assim, um detalhamento na construção dos samples, na construção dos arranjos. Como que você vai organizando, principalmente essa seleção que você falou de pegar coisas da bossa nova, do samba? Você vai armazenando, vai ouvindo, você tirava horas do seu dia para fazer essa pesquisa? Como que funcionou tudo isso? Cara, o processo desse disco foi irado, assim, porque eu mergulhei bastante em escutar muito MPB, samba, bossa, mergulhei bastante em obras clássicas e obras também que eu achei muito interessante, que muita da música da MPB e da bossa não tá no streaming. Muita coisa se manteve no vinil e alguns nerds jogaram pro YouTube, assim, então eu me joguei bastante nesses sons, digamos, que não tá, né, no algoritmo e tal, e me joguei em escutar muito, separava, assim, às vezes escutava uma parada que eu falava, caraca, isso aqui é alguma coisa, dá para fazer, e fazer esses recortes foi super interessante, porque é isso, a gente é acostumado no soul, no jazz, no funk, e quando a gente vem para nossa cultura para misturar com hip hop, é um baque, assim, é diferente a forma que você corta, a forma que você trabalha. Então, depois, né, de começar a trabalhar nisso, fazendo uma seleção foda, assim, de alguns músicos, de alguns parceiros dando alguns toques, o capricho vem daí, eu acho, né? Porque os demais projetos eu normalmente produzia, o Machola me dava uma força aqui e ali, e aí meio que era isso. Esse daí eu tive um capricho maior de produzir, de dar uma arranjada, depois vir com músicos, depois vir com um back vocal, depois dar um tapa aqui e ali, arranjar bastante, mudar. Então foi um processo assim grande de curadoria até eu entender o caminho do disco, e acho que eu tive certeza do caminho do disco por volta de janeiro, assim, desse ano. Mas eu estou fazendo esse disco desde janeiro do ano passado. Então acho que em janeiro desse ano eu vi que estava no caminho, que era interessante isso tudo que eu estava fazendo. Você é um artista que tem um senso estético muito apurado ali, cada novo álbum seu tem toda uma construção visual específica, esse não é diferente, você aparece na capa com um terno de risca de giz feito meio que de papel ali, tem o tapa-olho que já é esse seu elemento, uma marca muito característica sua. Queria que você comentasse um pouco sobre essa identidade visual que você pensou para dentro desse disco. Cara, esse disco, cara, falando de forma geral, assim,
o projeto ele é muito uma conversa minha com meu pai, com meu coroa. Sempre escutou muito samba dentro de casa, MPB, bossa. Sempre escutei muita. Até o rock nacional, assim, Cazuza bastante e tal. Música brasileira em geral, né? MPB, enfim. E meu irmão sempre foi muito do lado do rap. Então eu sempre tive muito esses dois lados, assim, dentro de casa. E aí, o disco é isso, cara. Ele mantém a ideia do meu alter ego, que é o Germanin, que é o garoto que vem do subúrbio carioca, que usa tapa-olho, que se comunica dessa forma interessante. Eu acho que não fugindo tanto desse princípio, desse alter ego e desse contexto, né? Que é ali o Germanin querendo mostrar pro pai dele que ele consegue fazer o samba do jeito dele, o rap do jeito dele pro irmão. Ainda é muito ainda nessa não é a mesma era, mas é a mesma pegada ali do arquétipo do Germanin, de As Crônicas, que foi quando eu me apresentei para a cena, que eu mostrei que eu era do Andaraí, que eu gostava de Guanabara, que eu gostava de churrasco, e fui seguindo até então, e aí agora eu já dei uma, como posso dizer, ficou mais pessoal ainda, a galera entendeu mais ainda o Germanin no sentido de tipo, caraca, o pai dele, não sei o que, o irmão, e ele é essa criança que quer mostrar que ele consegue fazer também e tal. E o terno, feito pelo Francisco, ele representa isso, né, cara? Bagulho de giz de cera ali e tal, bagulho meio infantil mesmo, da visão do Germanin, criança e tal. Já o fundo verde, ele foi uma ideia que o João Moura deu, assim, de capa, e aí eu vi, assim, bater o olho, me lembrou muito as casas dos parentes do meu pai, de Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. Foi até que eu falei, eu não sei se isso é comum no subúrbio carioca, mas muitas casas de subúrbio que eu fui tinham paredes parecidas com aquela ali. E aí eu achei que funcionou também, assim, tipo, conversou com essa ideia, assim, em geral, sabe? Perfeito. Bora lá mergulhar nas canções desse disco, que tem muita coisa boa pra gente descobrir aqui. O álbum abre com o Jovem Samba, que é praticamente uma faixa síntese do disco ali, traz esse misto de samba e rap, tem citação a Marcelo D2, a apresentação do Aori, as vozes de apoio da Jenny Rocha. Conta pra gente como que foi fazer essa canção, que ela é tão representativa do que é a essência desse disco também. Cara, essa faixa é irada, assim, porque nessa época eu tava escutando muito o disco do Jorge Ben, que é o Silêncio no Brooklyn. E aí é muito nessa ideia, é um outro disco que não tem no streaming, do Jorge Ben. Talvez, assim, posso estar falando de forma burra, pode ser que tenha com outro nome, não sei, mas o Silêncio no Brooklyn eu realmente não achei em nenhum lugar do streaming. Eu achei nessas pesquisas minhas mesmo de escutar muita música que não Não, me não confirme, tem, me não confirme. tem. Não tem. Tô pesquisando agora, porque eu nunca ouvi eu falar desse disco dele, inclusive. Então, irado, então, foi muito nessa ideia, tipo, desse garimpo, assim, escutando muita coisa que ficou lá no vinil. E aí eu acho que essa faixa, tem essa faixa Jovem Samba nesse disco, e essa faixa aí, o disco em geral, ele se comunica muito com o Virada de Chave, porque é um disco que ele tá lá em Nova York, no Brooklyn, né? E, porra, o Boom Bap, a origem é Nova York, né? Queens e tal. E eu me vi muito numa situação dessa, porque o disco todo, ele tá mostrando que ele faz uma música brasileira, é meio que um disco de jazz, assim, Cara, Jorge Ben, né? Essa mistura de ritmos norte-americanos trazendo para uma essência brasileira. Só para complementar rapidinho aqui, o disco se chama Obidu, Silêncio no Brooklyn, ele é de 1967 e realmente ele só tá no YouTube numa versão que alguém subiu ali, ele não tá nos streams da vida. Deve ser coisa de contato com a antiga gravadora, provavelmente. Isso. Porra, show. E aí foi isso, cara. Nessa energia. Veio dessa ideia, Jovem Samba é a faixa desse disco também, do Bidu. E eu quis trazer essa representatividade, né? Porque Nova York é o berço do hip hop também, do boom bap e tal. E fiz essa fusão junto com o samba, o ritmo brasileiro, assim como o Jorge Ben fez bastante desse disco e Jovem Samba, mas conversa pra caraca com o que fazia sentido comigo. E aí, vindo pro Auri, cara, eu tava escutando muito Arte do Barulho, a primeira faixa do Marcelo, o Seu Jorge e Auri. O Auri, ele é uma faixa que ele
é do Inumanos, e ele faz muito esse papel de mestre de cerimônia, apresentando o Marcelo no começo do disco. Nessa época eu tava escutando muito isso, eu queria muito trazer essa vibe também. E o Auri fez de freestyle aquilo ali, cara. Eu botei o microfone ali para ele, tudo aquilo que ele fez foi de freestyle, não teve nenhum roteiro. Eu não falei para ele o que ele. Tipo, eu falei por alto, assim, mas ele trouxe aquela ideia ali e funcionou. E aí, já vindo pros backing vocals da Jenny Rocha, foram geniais também. Eu acho que deu um corpo irado, assim, né, no produto. A gente tem o sax também do Mamed também, músico irado. E os versos, eu acho que eles complementam muito, muito. É muito, tipo, a síntese do disco mesmo, como você disse, assim. Muita referência Nova York e Brasil, eu falo muito da Penn Station e da Central do Brasil, que a Penn Station é como aqui no Rio de Janeiro, né? Tem um lugar que liga todas as linhas de trem, de metrô, que se chama Central do Brasil, assim como lá em Nova York tem a Penn Station. Eu não sei se é de São Paulo. Eu sou, é a Estação da Luz daqui. Ah, então, isso aí, então pronto, é a Estação da Luz. Então tem muita referência fazendo essas conexões, assim, de lá com aqui. O interessante também é que, voltando um pouco para trás, que as crônicas, eu gravei 5 faixas lá em Nova York, na época que eu estava lá. Então vivi bastante esse tempo lá, assim, peguei muita referência, muita vivência de lá, e essa foi muita ideia de fazer algo nova-iorquino com uma mistura brasileira, sabe? Perfeito, perfeito. Papai é o Blabo, chega logo em sequência, mais uma canção classuda ali, um capricho na escolha das bases e uma letra ali que fala muito sobre as suas conquistas pessoais, e você ainda traz esse paralelo entre os partideiros de ontem e os partideiros de hoje, que são os rappers. Queria que você comentasse mais pra gente sobre essa canção aqui. Cara, essa rima é irada, mano, porque ela também foi uma das fases que começaram a me dar um norte, assim, do disco, de que eu comecei a ver que eu tava realmente num caminho super interessante, assim, do projeto. E sempre fazendo essas conexões, né, do hip hop junto com o samba, com o partido alto, que é um movimento dentro do samba, que é muito parecido com o movimento dentro do hip hop, que é a batalha de rima, né? Não é literalmente a mesma parada, né? O que faz a conexão é a improvisação, né? O partido alto, ele tem como princípio o pessoal rodando a base de samba ali, e o cara tem que ficar rimando, e se ele errar a rima, ele sai da roda. O último que fica na roda meio que ganha. Assim. É uma batalha de MCs, praticamente. Mas entendeu? Então, é isso. Então, eu fiz essa ideia, assim, quis misturar também com o bagulho mais da nova geração, que hoje em dia dá para tu fazer tudo num PC, dá para tu fazer sem precisar de realmente estar numa batalha, enfim. Então é muito isso, né, cara? Essas referências de dentro e fora do movimento, de Nova York com o Rio de Janeiro, e enfim, Papai é Blabo, acho que conversa muito interessante, assim, com tudo que vem vindo. Boa. Em seguida, a gente chega na faixa título do disco, tem citações a The Kings of Fight, Chaves, Kanye West, tem um acréscimo aqui importantíssimo, que é a participação do Leal, que é outro nome importante do rap carioca atualmente. Queria que você contasse mais para ela sobre essa canção e principalmente se ela veio durante o processo ou se ela foi uma das primeiras, já que ela é justamente a faixa título desse álbum. Cara, essa faixa ela veio no meio do processo. Eu tava muito indo nos shows do Leal nessa época, ele tava me chamando pra ir, eu tava acompanhando, assim. Tava indo bastante show no Circo Voador também, e eu tava querendo muito ter uma batida com 808, assim, sabe, cara? É um bagulho que eu até penso daqui pra frente, de dar uma modernizada maior nas minhas baterias, assim. Que até então minha discografia é bem 90, bem boom bap, bem MPC, bem SP, com os kits mais antigos. Então, meio que essa faixa foi realmente a virada de chave, assim, daqui para frente, ao meu ver, assim, porque é um bagulho que eu quero tocar daqui para frente na minha carreira, é dar uma modernizada nas baterias, de ter mais grave, de ter um pouco mais sintetizadores, de ter algo mais analógico, assim, porque até então
Todos os projetos são bem orgânicos, assim. Não necessariamente que, pô, toquei a bateria e tal, mas são sempre samples de realmente baterias reais e por aí vai. E essa faixa, ela foi muito nessa energia de ter uma faixa para botar o pessoal para pular em show, de, de ser realmente uma virada de chave na minha carreira, no sentido de ter essa mudança de ter mais zero weight, de ter algo mais analógico dentro do som, mas mantendo a essência de rima e mantendo a essência do que eu venho trazendo até então. Então, eu vi muito dessa forma. E o Leal veio para complementar toda essa ideia, assim, acreditou, elogiou muito o projeto, pessoalmente comigo, e acreditou muito no projeto, e principalmente nessa faixa. Então, ter esse aval, assim, digamos, para mim, um dos melhores rappers da nossa geração, foi algo realmente muito gratificante e virada de chave pra caraca, sabe? Pô, foda demais, foda demais. Em seguida, Mensageiro de Zambi, de longe, assim, uma das minhas favoritas do disco, já abre com o Luiz Barata cantando ali. Eu entrevistei ele e o Nietzsche há alguns meses para conversar sobre o Eterno Menino Levado, e aqui você chega com uma rima quase sussurrando em alguns pontos, traz essa letra que fala muito sobre paz interior, fala sobre gratidão, fala sobre autenticidade. Eu acho que é uma das mais fodas do disco, assim, de maneira geral. Eu queria que você contasse mais pra gente sobre ela também. Cara, essa faixa é muito interessante, cara, porque esse beat, na verdade, passou por algumas mãos, assim, eu fiz por volta de março, abril de 2024, não, 25. Passou pela mão do Murica, passou pela mão do Machola também, e finalizou na mão do Luiz, assim, por volta de junho, julho. Ele fez esse som, esse mesmo refrão, com essa, ele não regravou nem nada, foi desse jeito mesmo. E ficou muito foda e eu não consegui, fiquei um ano todo sem conseguir fazer nada, cara. Eu vim fazer algo por volta de março, assim, fevereiro, nesse som. E aí veio mais ou menos, eu fiz umas 2 sessões, assim, para conseguir chegar nesse som. Eu já sabia que o beat era muito interessante quando eu fiz. E aí, quando eu botei na mão dele, ele fez esse refrão, eu sabia também que tava muito foda. E aí eu vim numa vibe assim que eu me arrisquei mais, assim. Isso também é um ponto interessante dentro do disco que enfim, uma das vibes assim que eu mais me arrisquei dentro do projeto no sentido de cantar, de usar outros flows, de usar outro timbre na minha voz. E no disco, no caminhar do disco, eu fui entendendo melhor também como usar minha voz. Até então, dos meus projetos até então, até a virada de chave, era muita rima, era os flows realmente de rima, de 100% rap. E em virada de chave já eu consegui usar minha voz com outros timbres, com outros flows, com outras realmente formas de usar minha voz. Eu acho que Mensageiro de Zambi é uma das que exemplifica melhor, assim, outras formas de usar meu vocal, sabe? E deu certo, hein? Porque ela é, tirando virada de chave a faixa título, é a mais tocada atualmente no Spotify do disco novo aqui. Acho que a Caraca, galera sério? comprou. Então acabei de ver aqui. Ela tá na quinta posição geral, mas do disco é a segunda mais tocada. Caralho, irado, mano. Em sequência, você vai gostar um interlúdio que é praticamente você apresentando todas as suas referências ali. É você dialogando, tem um diálogo com uma pessoa, eu imagino você dando em cima de uma mina e contando suas raps aqui. Tem esse fundo de piano também. Conta mais pra gente sobre essa aqui. Cara, essa faixa aí na verdade, eu tô falando com o meu coroa, tá ligado? Ah, Essa faixa é caramba! isso, entendeu? Eu tô falando com O ele, eu tô outro falando... interlúdio eu achei que fosse isso. Aqui parecia que você tava jogando muito uma cantada em alguns pontos. Não, eu tô falando com o meu coroa, na verdade, eu tô falando as minhas referências. No fim, eu falo as referências dele, que é Gonzaguinha, Uhum. Pixinguinha. E aí eu termino falando, pô, eu sei que não é muito a tua vibe, mas eu acho que tu vai gostar dessa daqui, entendeu? Então é isso, tá ligado? Tipo, o disco é essa energia. Pô, não sei se tu vai gostar muito da. As minhas referências são essas daqui, eu gosto disso daqui. Eu sei que tu gosta mais desse tipo de música aqui, mas, pô, acho que tu vai gostar desse tipo de rap aqui que mistura. E aí, enfim, o interlude é isso, mostrando as Perfeito. referências. Eu acho que, pô, cara, muito elogio, a galera gostou muito desse interlúdio. Eu nunca fui tão aclamado por um interlúdio na minha vida, cara.
Muito Cara, porque bom. normalmente todo mundo pula interlúdio, ninguém liga Sim, pra interlúdio, sabe? Então, foi é bem muito bom. gratificante ter um interlúdio que as pessoas já gostaram, assim, sabe? E olha, eu acho que é difícil seu pai não gostar, porque a faixa seguinte é Meu Coração Não Sente Dor. E pra mim ela é um dos pilares do disco, assim, ela começa com essa levada mais ritmada. Tem o que pra mim é um dos grandes mistérios desse disco, que é o sample dessa canção, porque toda vez que eu jogo a letra só aparece essa música, então eu não sei, não consegui descobrir o que que é, não tem nos créditos do Spotify. Queria que você contasse mais pra gente sobre essa música, que eu acho que equilibra muito bem o samba e o rap dentro do disco, e tem esse sample misterioso que eu tô louco pra saber o que que é. Cara, vamos lá. Vamos pelo sample, cara. Sample mágico, cara. Escutei a primeira vez, assim, muito nessa mesma pesquisa do Bidu e o disco. Cara, isso é muito interessante, assim, recebi muito elogio dos produtores dessa curadoria de sample, sabe? E eu fico muito feliz, assim, que eu não fui no feijão com arroz do sample, sabe? Aquele sample que é muito na cara. E eu fico muito feliz nessa curadoria que eu fiz, assim, do sample. E, cara, são músicas realmente que não vieram pro streaming, sabe? Músicas que ficaram perdidas no vinil exatamente por essa situação de contratos de gravadora, etc. Por aí vai. Cara, escutei mágico, guardei, deixei bonitinho lá. E aí, depois vim pro estúdio e consegui flipar esse beat aí, bonitinho. Agora vamos voltando pro sample, cara. Porra, se eu cantar vai ficar meio escroto, mas eu tava até ouvindo hoje, cara, essa música, cara. Depois que eu consegui perceber que esse sample é super. Não a letra, mas a melodia desse sample é super manjada. Que é. Na, 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 Ela é na, meio na. clichê de gringo, assim. Todo gringo, quando fala de Exato, Brasil, mete exato. essa. E aí depois que eu percebi isso, tá ligado? Mas realmente, essa versão é um remix de um som que aí jogaram nessa melodia. E aí é um bagulho tipo que eu acho que ficou no vinil. Eu corri atrás de saber, tá registrado, etc. Mas realmente não veio pro digital. E eu acho que é isso, cara. A energia do disco nessa ideia dessa curadoria de sample. Fico feliz que, porra, tu correu atrás do sample e não achou. Isso pra mim é uma vitória, mano. Acho que é uma vitória pra todo produtor, assim, mano. Tipo, sample, sabe? Boa. Chegamos aqui em Mar, outra pedrada pra mim, e essa sim, essa tem o sample, eu encontrei, então essa eu tô feliz. É um sample de Sob o Mar, da dupla Jaime Nair, e uma poesia que, mais uma vez, leva o seu trabalho para outra direção, tem essa coisa da melancolia, do olhar para o próprio passado. Parece uma canção de amor, mas quando a gente presta bem atenção na letra, você vê que é você de hoje dialogando com você de ontem aqui. Fala mais sobre essa que é muito bonita, cara. Cara, outro sample, assim, esse daí não tinha como fugir, esse daí tá no digital, tá em todo lugar, mas tinha que ser. Outro som mágico que eu ouvi, assim, enfim, eu achei muito legal. A história interessante desse beat, cara. Eu ia fazer uma sessão nesse dia com. Eu fiz uma sessão com o Belga, mas era pra dar frango ir também esse dia. Uhum. E aí. Putz, é No o mesmo caminho universo deles. criativo olhando agora, assim, tem as conexões sonoras ali. E aí eles estavam vindo. E aí, nesse meio desse caminho, enquanto eles estavam vindo, eu flipei esse beat, cara. Eu já tava com o sample, né? Já tinha escutado. E aí flipei. A bateria também é super interessante, irado. Não consegui fazer o primeiro verso dessa sessão. Não consegui, cara. Não consegui mesmo. Não conseguimos fazer nada nessa sessão, na verdade. E aí acabou que eu acho que a Ana Frango, o Belga falou que ela foi pro Japão, ficou um tempo lá. E aí acabou que o Belga, porra, demorou um tempão pra mandar. E aí nesse meio tempo eu tava bem enfurnado no estúdio e eu fiz os dois versos. E aí foi o que aconteceu. O sample, cara, é muito profundo. Eu acho que leva a gente para muitos locais, assim, o que eles falam ali, sabe? Fica bem aberto ao nosso entendimento, assim. E eu trouxe um pouco da minha ideia, assim, de rua, assim, dessa visão do mar, né? A gente que é do Rio de Janeiro, tem pessoa
tem uma galera que mora no Vidigal, enfim, algumas favelas que dá pra gente ver o mar, dá pra gente ter uma visão irada, assim, etc., mas às vezes, ao mesmo tempo, perto vendo pessoas passando fome, dificuldade, enfim. Trouxe essa ideia um pouco para o Rio de Janeiro, a gente que é preto, assim, às vezes muito questionado do que a gente é, o que a gente não é, enfim. Trouxe um pouco para uma realidade 2026, assim, e rua para essa ideia, mas não necessariamente essa foi a ideia do Jaime e da Nair, né? Mas, cara, fica muito aberta, são músicas muito, como pode dizer, para você realmente pensar e tomar suas conclusões muito profundas, sabe? Sim, E total. foi muito foda trabalhar nessa, assim, tipo, mágico, sample mágico, tipo, aquele som mágico que quando você escuta, você sabe que você tem que fazer algo com ele, independente se vai dar merda ou não. Sim, perfeito. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a shortlist of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. Boa. Canção seguinte, Minha Nega Dança, eu acho que ela é uma das mais pop do disco pra mim, tem uma letra bem pegajosa, descritiva, pra mim ela é quase um passeio pelo Rio de Janeiro, referencia o Black Alien ali, tem um destaque especial para as batidas, esse sample de flauta, que eu não sei se é o sample, se é alguém tocando, e tem uma das minhas partes favoritas, que é quando fica só aquele scratch, a batida bem seca, assim, bem bumbepão, e uma letra grudentíssima, assim, eu acho que é uma das mais pegajosas do disco. Fala mais pra gente sobre ela, porque essa eu acho que é uma das que melhor exploram esse coração temático do disco, que é, de novo, a relação entre o samba e o rap dentro desse trabalho. Cara, esse som é interessante porque esse daqui eu acho que é o sample mais manjado, assim, do disco, que é o sample do Joga Bonito, do Ronaldinho. Não sei se tu tá ligado, esse vídeo é muito famoso, assim, pra quem é amante de futebol, que é o Ronaldinho criança, sabe? E aí, se eu não me engano, é Batucadas o nome do grupo, né? Do som. Bota aí pra tu ouvir. Cara, quando você joga no Google, é o primeiro resultado, ele até aparece, Joga Bonito Ronaldinho Song. Então, tipo, já jogar aí que fica fácil de encontrar. E aí, comecei nessa energia. Essa daqui eu coproduzi junto com o Gabriel Duarte, moleque gênio. E ele viu com umas ideias interessantes das palmas ali, eu acho que deu uns arranjos super interessantes, sobe, desce, requebra e tal. Comecei muito numa ideia de rapzão mesmo, bem emicida, assim, eu tava bem nessa vibe. Tanto que eu falo, sempre falei que a rua é nós, não somos farsa, Mister Guanabara e por aí vai. Cara, o sample do refrão é algo que, se eu mostrar o sample, ele tá bem modificado, nem parece o sample, não sei se dá esse ar de sample. Como é que você sente? Você diz a flauta? Samba! Não. Eu sei que parece que é um sample, mas ele flui dentro da faixa, assim, pra mim, cara. Exato. Parece até que é uma voz que você trabalhou em cima, alguma coisa só. Mano, o sample é de uma música de samba que o cara fala, eu quero é samba, eu quero é samba. Eu só peguei o samba. Cara, ela samba, gruda muito, assim, samba. Essa. E a bateria, ela tem uma bateria simples de boom bap que eu fiz mesmo, simples, mas ela tem uma textura atrás que é a bateria mais sampleada da história, que é acho que é Aslan Boys, Aslan não sei o que. E aí ele dá uma drum break muito sampleada que todo mundo já sampleou. É a base do drum and bass pra muita gente. Isso. E aí também os arranjos do Gabriel Duarte também, mas o sample principal é esse do Batucada, se eu não me engano, que eu cresci vendo muito Joga Bonito, eu sempre achei muito foda. E aí volta muito nessa ideia, né? Coisas que eu consumi na infância, bem o Germaninho, bem esse estereótipo.
e vindo pros flows e letras não muda. É o Andaraí, é onde eu cresci, é a Zona Norte, as vivências da área, e eu acho que é isso, cara. Esse som é muito foda mesmo, cara. Esse som Bom é muito foda. demais. É muito boa. Canção seguinte, Quartas de Cinza, abre com um samba cantado pelo Douglas Lemos, depois entra a sua rima, mas eu acho que o grande mistério aqui, até tá valendo os comentários nos agregadores de discos, tipo o Album of the Year, que é cadê o Machola dentro dessa faixa? A galera tá indignada, onde está o Machola dentro dessa canção? Eu ouço um backing ali, mas cadê ele aqui nessa faixa? O Matheus tá de back mesmo. Ele que fez todas as dobras, só teve o vocal principal do DG nesse daí mesmo. Então tudo que você tá escutando fora o lead principal ali foram por volta de 8 camadas, por incrível que pareça. Caramba. Ele fez várias vozes ali pra dar esse ar de, como posso dizer, de coral, entendeu? Uhum. De samba, assim mesmo. Então o Machola veio nessa energia também. A ideia era, na verdade, ele nem vir como, mas ele pediu, e aí eu falei, então vamos nessa, vamos fazer. Na verdade, eu queria muito ter uma faixa com ele no disco, mas acabou que não estava batendo muito a energia do disco com o momento que ele estava vivendo, mas ao mesmo tempo ele pilhou de fazer essa dobra e acho que juntou o útil ao agradável dele estar no projeto de certa forma e acontecer. Cara, esse disco aí, essa faixa em si é a que tem mais músicos, assim, e ela é bem musical, assim, nessa daí o violão principal quem fez foi o Douglas Lemos, que, pô, é um sambista bem respeitado aqui no Rio de Janeiro, tem algumas faixas dele com a galera do rap também, o próprio Saim, e ele é muito respeitado aqui no Rio de Janeiro, no Morro do Pinto, tem um pagode do Egito todo domingo, enfim. Então, ter ele dentro de um projeto de samba com hip hop, assim, nessa nova geração, tem essa importância grande. Ele veio como músico também, ele que fez o violão ali principal. A gente também tem o Antônio Neves com os trompetes ali. O Antônio Neves músico super respeitado. O cara tá tocando com Marisa Monte e todo mundo, assim, mais pica da MPB nacional, assim. Exato, ele tava agora com o Zé Ibarra, enfim, tipo, todo mundo, assim, enfim. Ter ele no projeto é surreal, assim. Eu espero trabalhar com ele mais vezes ainda no futuro. E a gente também tem o Gabriel Duarte aí mantendo, ele que fez a finalização ali, os leads, enfim. Então, muito feliz de ter trabalhado com todas essas pessoas dentro desse projeto. E fazer uma mistura disso tudo com rap, né, cara? Muito foda ter uma pessoa super respeitada do samba. A gente sabe que a galera do samba é um pouco não muito aberta a parcerias com outras pessoas de outros gêneros, então é muito foda isso. Perfeito. Em seguida temos Vagabundo dela, um dos momentos mais românticos do disco ali, você até surge cantando em alguns momentos da faixa, e tem essa voz mais uma vez impecável da Jenny Rocha. Pra quem não sabe, gente, Jenny Rocha é simplesmente backing vocal da atual turnê do Djavan, entre outras coisas que ela já colaborou, assim. Então, ó, chiquérrimo, muito fino dentro desse disco aqui. Conta mais pra gente sobre essa que é quase um R&B em alguns pontos aí. Sim, cara. Cara, ter a Jenny no projeto é isso também, mano. É isso, cara. Todo mundo do projeto, cara, é um time realmente que eu montei ali que, cara, só gente que eu fico assim, caraca, muito foda a galera ter olhado pro projeto com um olhar de carinho, assim como eu tive, sabe? Teve o Donny J também riscando, que é o DJ super respeitado do Rio de Janeiro, né? Então, todo mundo cumpriu um papel muito foda, mas, tipo, todo mundo é super respeitado no que faz, todo mundo no que faz é muito foda. Tem o Samuca também, que produziu comigo essa faixa. Porra, Samuca produzindo coisa do BK, produzindo coisa do Xamã. Tipo, todo mundo no disco realmente é muito foda, assim. Cada pessoa que tá no disco, tipo, surreal, assim, a galera ter abraçado. Vagabundo dela, cara, vem muito dessa energia que eu te falei de me arriscar mais. Diferente do que vinha trazendo até então no meu catálogo, da minha discografia, né? Então eu me arrisquei em cantar, cara. Nunca tinha cantado, cara. Quer dizer, nunca tinha soltado um som cantando, né? Já tinha cantado em alguns sons. Não vou negar que eu ainda tenho um pouco de,
como posso dizer, não é vergonha o nome, às vezes eu fico meio... Receio? Ainda tenho um pouco de receio de usar minha voz pra cantar, assim, cara, porque, cara, rap pra caralho e vim pra cantar não é a minha escola como, por exemplo, o Mathiola. A escola do Mathiola é ser cantor e ele se tornou rapper Fez a também. transição ali, né? Eu acho que essa transição do rapper pra cantar é algo realmente difícil. Então, essa faixa em si foi quando eu quebrei um pouco esse paradigma dentro de mim. Eu acho que as pessoas até gostaram, mas é um paradigma que realmente tenho dentro de mim de cantar. E aí, cara, com as dobras da Gênia, que como você falou, turnê de Javan e tudo isso, então eu me arrisquei bem, assim, como pode dizer, com a Gênia, me dando todo esse suporte, fazendo acontecer. E, porra, tendo uma pitada romântica junto com o samba, muito importante, né, cara? Dentro do samba, do pagode, assim, é algo que tem como fugir, né, cara? Se torna um pouco R&B, porque o pagode, né, dos anos 90 veio muito com essa pegada R&B também. Sim. Eu ia falar exatamente, ela parece muito o finalzinho dos anos 90, assim, aqueles cruzamentos entre pagode, o rap, o pop. Eu tô pensando naquela música Caixa Postal, sabe? Que tinha essa pegada Isso, meio pagodão, meio exato. cantada rimada, sabe? Isso, SPC pra caraca, Total. e enfim, toda essa geração que também eu cresci escutando muito em casa, então é muito nessa pegada mesmo. Perfeito, muito bom. Outra faixa que destaca esse lado romântico do disco é O Que Você Me Faz, música que destaca mais uma vez a instrumentação do trabalho e tem a participação especialíssima do Pedro Mizutani, que inclusive lançou o disco, tem 2 semanas da data que a gente está gravando aqui, mais uma com uma produção caprichadíssima. Fala mais pra gente sobre ela. Cara, ela é uma faixa também super interessante, no sentido de curiosidade, bem parecida com a Mar. O Mizutani estava vindo para o estúdio, estava já nessa pegada. Foi a primeira faixa que eu fiz do disco, essa daí foi a primeira. Nessa mesma pegada do Bidu, do Jorge Ben, escutando muito vinil, muita coisa que não oficial que não está no streaming. Tem um disco do Sérgio Mendes, de 77, que ele faz remix de Steve Wonder, que tem a faixa Don't Worry About a Thing. E aí é o Sérgio Mendes com uma banda, e aí esse sample veio daí, Snitch e me caguetando, mas foi nessa pegada. E aí a bateria foi fácil, queria fazer um bagulho mais, sim, fugindo um pouco do boom bap ali, fiz um bagulho diferente. E, cara, o Mizutani, doente, acho que ele fez isso, não sei se ele já tinha essa letra, mas ele fez rápido isso, mano. Assim, foi em 10 minutos no máximo ele fez isso, mano. É engraçado que tanto você e ele dialogam tecnicamente com uma proposta muito similar. Ele lançou Nova Bossa, aquele abraço aos ratos vivos, e você lança esse disco e ele vai para um olhar mais para bossa nova, mas atualizando com essa pegada mais indie, pop rock, e você com o rap e o samba, assim, meio que espírito do tempo aí dos dois, né? Cara, ele já estava inclusive na produção desse disco nessa época. Não, ainda acho que não tinha começado, não. Mas, cara, Mizutani é gênio também, mano. Gênio, assim, ele que fez os violões ali, é tudo dele, assim. Tem o sample, mas tem a minha parte ali do rap que é com violão, que é dele, e tem arranjo dele dentro dessa faixa em particular. E, como eu disse, cara, o cara fez em menos de 10 minutos esse refrão absurdo, assim. Pra mim, surreal. Ele é gênio, desgraçado. Bad Bunny postou ele, gênio. Verdade, teve isso ainda. Muito bom. Canção seguinte, mais um interlúdio aqui, o segundo interlúdio do disco, o momento que você para olhar para o passado, resgata essa relação com a família, esse diálogo com o seu pai, tem essa história, essa narrativa por trás, e para mim tem a frase que foi muito definidora para entender o que é esse disco, que é, no fim, tudo é sobre cultura negra, tudo veio do mesmo lugar, e isso assim me fez ter a interpretação total desse disco. Fala mais pra gente sobre essa também. Cara, é isso, cara, assim, essa daí é, mais uma vez, uma conversa com o Coro. Eu cresci muito dele falando que meu bisa recebia uma galera foda, assim, da música brasileira, né? O Jorge Ben, por exemplo, onde você
Ele falava que era só Jorge Ben antes de ser Jorge Benjó, aí Madame Satã, uma rapaziada foda, esse Grande Hotel e tal. Então, eu cresci muito com essas histórias do meu coroa falando que meu bisavô era um negro que era importante, assim, que recebia a galera. Ele tinha um apartamento ali na Lapa, então ele recebia a galera ali e tal. Ele trabalhava no Globo, tá ligado? Isso no começo dos anos, sei lá, 40, 30, 40, sei lá, 40, 50. Enfim. E é interessante pensar isso, que toda essa história do samba, quando eu fui mais a fundo, assim, quando eu comecei a estudar mais para trabalhar nesse projeto, cara, é muito parecido com a história do hip hop. Tudo realmente veio do mesmo lugar, veio do gueto, veio da favela, veio da periferia. É um ritmo com instrumentos precários, com uma percussão precária, com o que dava para fazer, mas com muito amor, muita vontade, com muita alegria, com muita felicidade, sabe? Então, falar dessa vivência do meu bisa, que tinha esse contato com a galera do samba, com essa galera de antigamente, faz pensar muito no hoje, assim, e também na cultura hip hop norte-americana, que realmente tudo vem, tipo, a cultura negra, ela realmente semeou muitos dos gêneros fodas, assim, que a gente vê hoje em dia, tipo, samba, hip hop, jazz, o blues. Cara, chuta dizer que praticamente muita, muito dos ritmos vem da cultura negra, tudo vem do mesmo lugar. E é isso, mano. Esse interlude foi muito para amarrar o conceito do disco, né, nessa conversa com meu pai, e para falar para ele, ó, pai, porra, tudo veio do mesmo lugar, tudo é cultura negra, tipo, tudo é tão foda igual, sabe? Tipo, nessa ideia. E é legal que a canção seguinte, Legião Urbana, ela é a penúltima faixa do disco, ela vem quase como uma resposta a ao interlúdio, porque ela é praticamente um desabafo sobre o cansaço, sobre o preconceito, sobre a sensação de ter a própria cultura sendo apropriada ali, a própria identidade sendo roubada, principalmente por pessoas que antes rejeitavam isso tudo. E aí até separei um trecho aqui que você fala: hoje é maneiro e eu acho engraçado, porque ele fez a mesma coisa e tem 10 vezes o meu salário. Paraquedista do hip hop, tá ligado? Pesada essa, né? Sim, mano. Enfim, eu vi muito, vejo, assim, vou falar de pessoas que estão dentro do movimento hip hop, que são brancas, mas eu vejo muito pessoas do meu convívio na época de escola, que hoje são totalmente, tipo, coisas que eu era na minha adolescência e julgavam, e hoje querem ser, assim, como pessoas da cultura hip hop, assim, digamos, né? E pelo menos eu não cresci sofrendo aquele bullying direto, né? Mas é um racismo, eu sempre cresci sofrendo muito cara, não é nem um racismo velado, era um racismo bem descarado, mas aquele racismo não tão cris na Tartoglia, né? Tá. Então, eu cresci muito isso com... É o estrutural, né? É como a Cara, sociedade se organiza mano. ali, parece que é normal, mas no fim das contas nunca foi. Sim, eu vou dar exemplos, assim, por exemplo, muitos professores duvidavam da minha capacidade, muita gente, tipo, zombava meus traços físicos, aparência, e eu sinto que essas pessoas hoje, não estou falando que as pessoas estão no movimento hoje do hip hop, mas essas pessoas, elas querem estar dentro dessa parada, de certa forma, sendo que há 10, 8 anos atrás, essas mesmas pessoas eram racistas pra caralho comigo, sabe? E eu não tô falando isso de alguém dentro da cena do rap, não, mas é só um desabafo nessa parada mesmo que eu vi muito, que eu cresci vendo, e acredito que talvez hoje o mundo para meninos negros, talvez, não que seja fácil, mas talvez a gente lutou nesses últimos 10 anos, assim, para tornar um pouco mais aceitável e fácil, assim. Tipo, eu cresci, por exemplo, com cabelo raspado pra caralho, assim, muitos dos negros também, na minha escola também, assim,
tinham cabelos raspados, não existia essa autoestima toda, que, querendo ou não, muitos artistas do hip hop levantaram para a cultura preta, assim, nesses últimos anos, né? Chegou com mais facilidade também, porque aqui no Brasil não chegava tanto, tudo isso que estava rolando também do hip hop 90, 2000, assim, existia essa parada, mas eu acho que começou a ficar um pouco mais forte realmente nos últimos anos, assim, essa autoestima da galera, porra, usar um cabelo da hora na escola, da galera não ter vergonha do cabelo, de não querer alisar o cabelo, de não querer ser do jeito que é, porra, tipo, boca carnuda, porra, nego zoava pra caralho minha boca carnuda, hoje, tipo, todo mundo quer ter boca carnuda, tá ligado? Tipo, meu nariz e tal, enfim. Então, algumas coisas também que a gente vê, querendo ou não, no backstage, e aí, não que as pessoas sejam racistas ou não, mas a gente, por ter passado por tudo isso, toda a vida, a gente, pô, será que essa pessoa era essa pessoa, tá ligado? Então, será que ela realmente é só um paraquedista aqui do bagulho, e há 10 anos atrás essa pessoa era a pessoa que zombava os traços, era a pessoa que fazia a maldade, era a pessoa que... Então, essa faixa é muito esse protesto, né, de, pô, cara, se bota no seu lugar de, tipo, que a cultura é preta e, tipo, tu tem que respeitar esse movimento que você tá dentro, que é uma cultura negra, que não pode deixar de passar isso pro público também e ter esse respeito com todos os arquitetos, os percussores desse movimento negro mundial e principalmente dentro do país, sabe? Então, perfeito. É uma faixa muito também para muitas pessoas se conscientizarem dessa ideia do movimento que é um movimento preto, né? E precisa, as pessoas pretas que estão dentro desse movimento precisam ser respeitadas. Então... Perfeito, muito bom. E aí, como um contraponto a isso, a gente chega em Ficar Bem, canção de encerramento do álbum, tem essa base meio lo-fi, esse sample que vai ali para os anos 70, mas com uma letra que olha para o futuro, almejando justamente uma vida melhor ali. Queria que você contasse mais pra gente sobre ela, essa canção que pontua esse seu descasso, cara. Cara, muito irada. Essa faixa, ela tava pronta há bastante tempo. E ela vai muito nessa ideia também de continuar me arriscando de como usar minha voz. Eu, digamos que essa daí foi a primeira faixa que eu usei o meu vocal de outra forma para fazer o refrão ali e tal. E ela é muito isso, da esperança, da virada de chave para um próximo projeto, daqui para frente, de como vou seguir os projetos daqui para frente, se o Germany realmente vai existir daqui para frente, se vai ser um novo personagem, o que vai ser daqui para frente, sabe? Qual vai ser a virada de chave daqui para frente. E eu acredito que essa faixa ela representa muito isso, de falar, de ter o pé no chão, de saber de onde eu vim, de onde eu quero chegar, de que eu não vim de uma situação abastada, mas que eu consigo ter visão para chegar numa melhoria para os meus familiares, e enfim. Então, eu acho que encerro o disco com essa esperança da virada de chave do artista Germano e sem saber quais são esses próximos passos, se vai vir um novo personagem para ir para frente, se vai manter o Germano com tapa-olho, se vai vir um outro personagem de outra forma, enfim. Eu acho que finaliza com chave de ouro esse projeto aí também, que quem sabe a gente pode ver aí ganhando algumas premiações e continuar trabalhando ele para cada vez mais pessoas escutarem. Bom demais. Hoje, mano, virada de chave, disponível em todas as plataformas de streaming. Segue ele nos perfis, nas redes sociais, que logo tem show de lançamento, fica por dentro de tudo que tá rolando. Hoje, mano, cara, muito obrigado, feliz demais de conversar com você. Esse disco, assim, já era um dos meus favoritos do ano e ele só cresceu depois desse papo aqui, cara. Porra, fico feliz pra caraca, cara. Muito obrigado aí por ter convocado. E galera, escutem o disco, disponível em todas as plataformas digitais. Em breve uma merchandising, quem sabe vinil, quem sabe CD, para vocês escutarem off-stream também. E, porra, obrigado pelo espaço, falar um pouco mais sobre o projeto. Continuem acompanhando e quem sabe o Deluxe, continuar aí trabalhando no projeto. E vejo vocês aí na cidade mais próxima.
Abração, gente. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também acompanha o meu site, musicainstantanea.com.br. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Nick Silva.